Olá pessoal, vamos dar sequência aí a essa playlist A Terra é Plana, porque mentem para nós. No vídeo anterior a gente viu um pouquinho sobre as dimensões da Terra, né? Um pouco sobre o heliocentrismo, distância, velocidades, movimentos, as dimensões da Terra-bola e falamos também sobre os parâmetros de curvatura. Então, com essas informações, a gente pode seguir no entendimento para perceber que o heliocentrismo é um engano completo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre perspectiva e ponto de fuga da visão humana, que são outra coisa que pouca gente conhece. E com esse entendimento você vai perceber. Então, se a gente voltar no vídeo anterior, quando eu falei lá sobre os parâmetros de curvatura da Terra, então a cada lance de 2.000 e poucos metros você teria 20 centímetros de queda. A perspectiva, a melhor forma de entender a perspectiva é usando aquela teoria da matemática que diz que duas retas paralelas se encontram no infinito. Então imagina que a tua visão sai em linha reta, paralela ao chão, e lá na frente essas duas retas se encontram, formando um triângulo equilátero. Isso é interessante porque uma pessoa com 1,80 m de altura, dentro dessa perspectiva, ela vai ter um ponto de fuga da visão de cerca de 5 quilômetros. Então é uma pessoa com 1,80 m, usando essa ideia da perspectiva, aquele triângulo se formando lá, se encostando lá no infinito, aquele infinito teórico ali, para uma pessoa de 1,80 m, ele teria em torno de 5 quilômetros de distância. Quando você faz uma relação disso com os parâmetros de curvatura da Terra, você teoricamente deveria observar pelo menos 40 centímetros de queda no horizonte. Uma pessoa com 1,80 m deveria perceber isso. Eu tenho 1,72 m, eu atravesso um rio aqui quase diariamente, é um rio bem largo, e ele está numa situação muito retilínea para mim, então a minha perspectiva foge com o rio, é como se o rio se encostasse com o céu na minha perspectiva. Como eu tenho 1,72 m, então eu acho que em torno de 4.200 metros, mais ou menos, seria o meu ponto de fuga. E o interessante é que quando eu atravesso o rio, eu olho para um lado e olho para o outro, e eu não vejo curvatura nenhuma. Era para eu ver aí dois lances desses, praticamente, com 20 centímetros de queda, e eu não consigo observar curvatura nenhuma. Porque não existe curvatura. Mesmo quando você utiliza instrumentos óticos, e novamente aí eu desafio os outros engenheiros, agrimensores, peço para eles darem uma olhadinha lá nos trabalhos de engenheiros de ferrovia, engenheiros de estrada, onde esses profissionais simplesmente desprezam completamente os parâmetros de curvatura da Terra-bola, porque eles são única e exclusivamente teóricos. Uma coisa interessante é as pessoas dizerem: ah, mas e o barco? Quando o barco se afasta, ele some, ele vai desaparecendo. Isso não tem nada a ver com curvatura, pessoal. O que ocorre aí é uma ilusão causada pela refração da luz na superfície da água. E todo mundo que já viajou uma vez de carro numa estrada reta, você parou uma vez ali para tirar uma foto ou algo do tipo, se o dia está bem ensolarado, você consegue ver algo tipo uma poça d'água assim em cima do asfalto, né? E você se aproxima dela e essa poça se afasta. Isso é refração, né, da luz causada pelo calor. A refração ela é afetada por muitos fatores, então poluição atmosférica, a hora do dia, o meridiano que você se encontra, se é verão, se é inverno, se tem mais ou menos coisa, está chovendo, neblina, tudo isso tem um efeito direto sobre a refração. E como é que isso ocorre no mar? Que é no mar principalmente que eles falam isso, né? O que ocorre é que a refração no mar, ela causa um espelhamento. Tem uma forma de ver isso em terra também, se você baixar seu ponto de visão próximo da terra e pedir para uma pessoa caminhar e se afastar, se isso for no asfalto,
a refração vai fazer com que as pernas da pessoa simplesmente fiquem cortadas, elas desaparecem. Mas se você se levanta, você consegue novamente ver as pernas da pessoa, inclusive a pessoa. Tudo isso, pessoal, é causado por uma ilusão que é formada por efeitos atmosféricos, está ligado aí no mar, né? Com a difusão da água saindo lentamente da lâmina oceânica para a atmosfera e os efeitos que a luz tem sobre esse fenômeno. Não é nada mais do que uma ilusão de ótica. Se você usar um instrumento óptico de precisão, uma luneta, binóculo, ou uma câmera moderna como uma P600, uma P800 ou a P1000, você vai ver que aquele objeto volta, porque utilizando um instrumento óptico desse, você tem a ampliação do ponto de fuga da visão. É isso que esses instrumentos fazem, eles aumentam o ponto de fuga da visão. E isso é só uma coisa, um fenômeno físico que é observável e é também mensurável, né? Não é nada mais do que isso. Uma coisa interessante de falar é a variação do relevo ao longo do transecto, ou ao longo da topossequência, para quem preferir. O que a gente tem ao longo do transecto pode ser considerado única e exclusivamente como variação de relevo. Nada mais do que isso, que você tem uma variação do relevo, porque o relevo não é totalmente plano e nem totalmente ondulado. Mas uma coisa é certa, ele jamais é curvado. Se a gente considerasse um vale, tivesse, por exemplo, fazendo um trabalho topográfico ao longo de um transecto bem longo, a gente ia perceber essa variação no relevo e a gente ia topar com vales e topos, né? A gente ia chegar em vales, né, partes mais profundas, e topos, partes mais elevadas. Mas se você traçasse uma reta paralela entre o vale mais profundo e o topo mais alto, só o que você perceberia seria a variação do relevo, mas ao longo do transecto essa coisa seria plana. Se você tivesse, por exemplo, que aumentar, por algum motivo você encontrasse um vale mais profundo, ou um topo mais alto, ou ambos, o que você faria seria apenas distanciar essas retas paralelas e você continuaria numa média, viajando num plano. Ou seja, jamais é percebida a curvatura. Vou mostrar um croquis aqui que tenta simplificar essa ideia. Seria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Onde eu teria ali um vale mais profundo, um topo mais alto, e eu poderia traçar duas retas paralelas. Isso continua indefinidamente, porque não se sabe a distância do diâmetro real da Terra plana. Mas é isso que você teria. Variação no relevo, de forma geral. No entanto, de forma global, você estaria sempre caminhando num plano. Uma outra coisa interessante seriam os estudos de calhas de rio. Pouca gente lê esse tipo de material, parece que ele não serve para muita gente. Mas os estudos de calha de rio, eles corroboram com uma terra plana, assim como os estudos de relevo em grande escala. Porque a ideia é de que o rio, ele tem sempre a sua nascente num ponto mais alto, e aí você tem uma sequência de gradientes descendentes, né? O negócio vai descendo, mas você não tem curvatura. A palavra gradiente, ela é o ajunte de gradualmente descendente, então é uma coisa gradual. A calha do rio, ela tem uma declividade gradual que permite o escoamento do rio. Eu tenho um outro exemplozinho aqui, um croquis simples, para que vocês entendam como a coisa não é complicada como os cientistas querem que você acredite. Você tem um negócio mais ou menos assim, ó, muito simples. Uma nascente num topo mais elevado. Aí você vai ter diferentes gradientes descendentes até o nível do mar. Então, quando chega no nível do mar, o gradiente acaba, porque o mar é a coisa mais baixa que a gente tem na Terra. Na verdade, a gente tem aí alguns países ou cidades que estão abaixo do nível do mar, mas normalmente isso é no meio do continente. Então,
o que a gente tem aí é apenas variação nesse gradiente descendente. Você nunca encontra curvatura sobre nenhum aspecto, né? Mesmo pesquisadores fizeram trabalho de longa escala, né? Muitos experimentos também foram feitos para tentar mostrar aí o movimentos da Terra, né? Existe um vídeo interessante, experimentos heliocentristas que falharam a provar o movimento da Terra, né? Isso tudo porque esse movimento, distância, coisa, tudo isso é só teórico, pessoal. Tudo isso é só hipotético. Então essas foram as partes de hoje. Ainda tem muito mais para a gente falar aí sobre instrumentos de navegação, falar um pouquinho sobre essas agências espaciais de mentira, que ficam vendendo aí CGI para todo mundo. Mas por hoje é só, porque como eu falei, esse assunto é muito amplo e eu não quero fazer vídeos muito longos para que as pessoas tenham um entendimento paulatino das questões. E quando a gente for fechar essa playlist, a única dúvida que vai restar na cabeça de vocês é quem começou toda essa mentira, mas que ela é uma mentira, vocês terão certeza. Um grande abraço. Que vocês fiquem todos na paz do Criador, Yahuwah de Sebaot. Sigam o Messias, Yahushua HaMashiach, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há como chegar ao Pai sem ele. Um grande abraço e fiquem todos com o nosso Criador.